Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e os tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Toda a Escritura é tecida a partir daquilo que nós chamamos de reminiscência. Significa que o texto bíblico está sempre em profunda comunicação entre si. As palavras, as expressões e os acontecimentos são como aquela coisa que a gente encontra na casa de vó. Uma grande colcha de fuxico, onde cada fuxico vai se conectando e assim, a partir de cada peça, nós temos uma única composição. Nós vemos no Evangelho de João o tempo todo ressoar um desses fuxicos, que é o eu sou. Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, porque este eu sou está na verdade ecoando aquilo que Deus disse lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Quando Moisés pergunta o seu nome, ele diz: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou, Erie, Asher, Erie, eu sou aquele que serei, ajudando-nos a compreender que não há nada que possa esgotar Deus. Portanto, Deus é onde desejar ser, é em todas as coisas, é sustentando todas as coisas, porque a partir daquele que é, todas as coisas passam a ser. E no Evangelho de João vai se destacando como é que ele é capaz, o Cristo, enquanto manifestação do Pai, enquanto revelação do Pai. É isso que ele está dizendo neste Evangelho que nós acabamos de escutar, que ele veio a este mundo para manifestar o amor daquele que é desde o princípio. O amor de Deus é eterno, Deus mesmo é amor. E este amor transborda e se comunica, nos alcança até o fim na pessoa de Jesus Cristo. É então bela a passagem no capítulo 10 do Evangelho de João, quando Cristo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O ladrão vem para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. A vida que o Cristo veio manifestar, já que Ele é a manifestação deste eu sou, é uma vida que nos alcança, uma vida que tem a ver com o fato de que nós conhecemos a Deus. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Ninguém viu a Deus. Nós conhecemos a Deus na medida em que Ele se manifestou em Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, vai lembrar João no início do seu Evangelho. Mas o Deus unigênito, o Filho, voltado para o seio do Pai desde toda a eternidade, este nos deu a conhecer. Como nós conhecemos quem é o Pai? Como nós conhecemos aquele que desde o princípio se comunicou a Abraão, a Sara, aos patriarcas e os matriarcas? Nós conhecemos na medida em que deixamos que se aninhe em nossos corações a palavra de Jesus Cristo. Porque a vida eterna é esta:
que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e aquele a quem tu enviaste, Jesus Cristo. E este conhecer não é apenas racional, mas é um conhecer de deixar-se habitar por um amor. Como o Pai amou o Filho desde toda a eternidade, como tu me amaste, ó Pai, eu os amei e eles devem permanecer no meu amor. É isto que está sendo enunciado no Evangelho de João a todo momento. Este amor que é comunicado a cada um de nós e de nós vai transbordar em direção aos outros. Se nós prestamos atenção no Salmo que acabamos de escutar, o Salmo 15, onde se diz: guardai, meu Deus, em vós me refugio, somente vós sois o meu Senhor. Tenho que ter sempre o Senhor ante meus olhos, porque se não tenho o Senhor diante dos meus olhos, eu vacilo. O meu coração está em festa, porque o Senhor não há de me deixar entregue à morte, nem o vosso amigo conhecer a corrupção. Tudo aquilo que foi dito e cantado neste salmo nos faz lembrar de um outro salmo, se estivermos atentos. Porque a Bíblia é uma reminiscência, as palavras estão ecoando, é uma grande colcha de fuxico. O Salmo 23. No Salmo 23 se diz que Deus é pastor e que Ele nos conduz para as águas verdejantes, para as pastagens verdejantes, para as águas repousantes, Ele nos encaminha. E aqui no Salmo 15 diz: eu posso ficar tranquilo, porque até meu corpo pode estar tranquilo no repouso, porque o Senhor é quem me guarda. Neste salmo se diz que o nosso coração pode estar em festa diante de Deus, assim como se diz que no Salmo 23, felicidade, todo bem hão de nos seguir por toda a nossa vida, porque o Senhor é o pastor que nos conduz. Assim como neste salmo se diz que nele nós encontramos felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao nosso lado. Assim como no Evangelho de João, o Cristo diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conduzirei para as pastagens verdejantes. Aqui também se diz neste salmo que Deus preserva os seus amigos da corrupção, como se diz no Evangelho de João, capítulo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, este Evangelho está ecoando o Salmo 23, porque toda a Bíblia é uma reminiscência, que está ecoando, por sua vez, o Evangelho de João, porque neste momento do Evangelho de João está ecoando algo que Cristo havia dito 7 capítulos antes, que as suas ovelhas escutam a sua voz e haverá um só pastor e um só rebanho. O Cristo, no seu coração de pastor, Ele que veio trazer a este mundo o amor do Pai, está nos alertando para aquele que é o risco permanente da igreja desde o princípio, que nós nos dividamos entre nós, porque nós somos diferentes. Na igreja tem várias ovelhas e eu me arriscaria a dizer que tem até cabrito. Mas todos nós pertencemos a um único rebanho e Cristo deve ser um único pastor. Embora sejamos diferentes, embora sejamos muitos, com muitos dons, com muitos carismas, embora nós tenhamos maneiras diversas de pensar, nós não podemos dentro da igreja sermos antagônicos, porque um só é o pastor. Nós não anunciamos a nós mesmos, nós não anunciamos a um partido político, nós não anunciamos a uma ideologia, nós não anunciamos a um movimento, nós não anunciamos a este ou aquele grupo, seja de esquerda, de direita, carismático ou o que você quiser. Nós anunciamos a Jesus Cristo. E, portanto, se nós anunciamos a Jesus Cristo, ainda que nós sejamos tão diversos, alguns são mais progressistas, outros são mais conservadores, alguns têm um movimento mais ligado ao espírito, outros têm um movimento mais ligado às questões sociais e às preocupações concretas, nós todos anunciamos a um único Senhor, Jesus Cristo. E é muito interessante, no final do Evangelho de João, o Cristo, em sua oração sacerdotal, dizer isto, não é? No versículo 20, versículo 22, o num sinto, que todos sejam um. Ao que parece, já no início da igreja, começaram a acontecer as divisões. E a divisão não vem de Cristo,
Quem traz a divisão é um dos inimigos presentes no Evangelho de João, o diabo. Inclusive é essa a etimologia da palavra diabo no grego, diabolos, aquele que divide. Portanto, lá onde nós quisermos intuir uma inspiração demoníaca, diabólica, um dos sinais será a divisão. A divisão do nós contra eles, da esquerda contra a direita, de quem quer ir para frente e quer vir mais para trás. Onde você vir numa sociedade, numa igreja, numa família, uma divisão, pode ter certeza que quem está inspirando é o diabo. Porque Cristo e o Espírito de Cristo inspira a unidade. Porque é um único Espírito, lembra o apóstolo Paulo, que vai se manifestando com carismas diferentes, com perspectivas diferentes, com dons diferentes, porque embora sejamos nós diversos, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, nós formamos um só corpo. Portanto, não nos esqueçamos disso. Esta é a oração do Cristo, antes de ser glorificado na cruz, ressuscitar e ser elevado ao céu, que todos sejam um. E vemos na primeira leitura que acabamos de escutar, o apóstolo Paulo anunciando o evangelho da graça, anunciando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é colocado na prisão. Ele, o apóstolo Paulo, vê a si mesmo como um prisioneiro do Espírito, o Espírito que sopra onde quer. Aprendamos do apóstolo Paulo esta docilidade para que o Espírito nos conduza, porque senão nós iremos para onde nos apetece. Tem gente que quer pôr freio no Espírito, tem gente que quer pôr freio no Espírito que fala pelo Papa Francisco, tem gente que quer limitar a ação do Espírito. Não, o Espírito Santo só pode falar nesse grupo, se não for esse grupo aqui não pode ser o Espírito Santo. Não, o apóstolo Paulo deixou-se conduzir pelo Espírito, o Espírito que lhe ia ajudando, lhe ia conduzindo. Então, o apóstolo Paulo, prisioneiro do Espírito, se submeteu em alguns momentos a apedrejamentos, a prisões, como ele vai lembrar lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Eu posso estar preso, mas o Espírito não. Mas o Evangelho não, o Evangelho está livre. O apóstolo Paulo, então, diante dos anciãos, cheios de si mesmos e divididos. Olha que coisa interessante, quando não há o Espírito de Cristo, há uma divisão. O Cristo diz que nós não precisaríamos de ficar com medo diante das perseguições do mundo, porque o Espírito Santo nos daria as palavras acertadas. E aqui nós vemos a concretização disso. O apóstolo Paulo, lançado na prisão, diante do conselho dos anciãos, ele diz: irmãos, eu estou sendo julgado porque anunciei a ressurreição. E a ressurreição, que é o ponto de unidade para os cristãos, porque nós anunciamos o Cristo ressuscitado, ela se torna um escândalo para aqueles que estão divididos entre si. E é o que Cristo vai lembrar lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Um reino dividido não pode subsistir. Os fariseus e os saduceus, porque sem a força do Espírito Santo, porque sem a unidade, sem a catolicidade da doutrina dos apóstolos, estavam divididos entre si. E assim se instaura a confusão. Percebamos nós a gravidade disso. Porque nós, se somos verdadeiramente igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, temos que, lembra Lucas, nos Atos dos Apóstolos, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na fração do pão, temos que perseverar na oração em comum, e tudo isso na unidade. Porque a unidade, estamos vendo agora no capítulo 17 do Evangelho de João, é o distintivo dos discípulos de Cristo. Se nós quisermos saber onde estão os discípulos de Cristo, onde está a igreja de Cristo, e se há ali uma inspiração do Espírito de Cristo, o sinal será a unidade. Você estiver numa reunião, num grupo, onde aumentarem as divisões, como aqui acabou de acontecer no Conselho dos Anciãos, pode ter certeza que não é ali não está falando o Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo traz a unidade. Tomemos nós, irmãos e irmãs, consciência da atualidade deste ensinamento sobre a unidade.
Porque nós devemos ser um só pastor e um só rebanho, porque nós não podemos ser anunciadores de nós mesmos, porque as nossas palavras, as nossas ideias e as nossas ideologias, elas dividem. Porque não raro nós fazemos projetar aquilo que não é aceito e bem encontrado dentro de nós, em nossas reuniões de CPP, em nossas paróquias, em nossas comunidades, em nossa igreja e em nossa sociedade. E como diz o Cristo em Mateus 12, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se você estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Você será o seu pior inimigo. E aí o problema não é a cunhada, não é o sogro, não é o genro, não é quem convive com você, não é que alguém vota diferente de você. O problema está dentro, aí dentro de você. Se você criar dentro de você divisões, cisões internas, não curar os seus próprios traumas aí dentro, tudo do lado de fora será divisão. Pode observar assim, quem traz divisão para dentro da igreja é alguém que é dividido no próprio casamento, é alguém que é dividido na própria família, é alguém que é dividido dentro de si. Alguém que está numa condição diabólica, perdido de si mesmo e, portanto, envenena todas as relações, traz um rastro de destruição e de divisão por onde passa. Que todos sejam um, é a oração de Cristo, para que o mundo reconheça e se abra ao amor. É muito interessante porque no Evangelho de João, Cristo está o tempo todo alertando que o mundo se colocará contra nós. E isso está na boca do povo. Tem grupos aí que ficam o tempo todo dizendo a igreja é perseguida, temos que tomar cuidado, eu não sei o quê. E aí alguns dizem que são os comunistas que estão perseguindo, outros dizem que são os tradicionalistas que estão perseguindo, e ficam as acusações mútuas. Mas Cristo está ajudando a perceber que, na verdade, a pior divisão na igreja é a divisão interna. Ninguém, nem comunista, nem tradicionalista, nem ista, o que coloca o ista que você quiser, poderá dividir a igreja de Cristo se nós estivermos unidos. Enquanto nós não aprendemos que nós não estamos aqui para disputar poder, ideologia, visões, cargos, certezas passageiras, os inimigos externos serão fichinha, porque um reino que está dividido contra si mesmo não pode subsistir. Cristo roga ao Pai para que todos sejam um, para que haja na igreja e nos discípulos de Jesus Cristo o amor com que Ele foi amado pelo Pai. E olha que expressão bela de Jesus. Ele pede que continue a percorrer na igreja esta seiva deste amor que é desde toda a eternidade. E assim permanecerá nos discípulos este amor e os discípulos poderão permanecer no Cristo. Não é possível estar unido a Jesus Cristo se nós não criamos ponte e unidade entre nós. E por que esta palavra de Jesus é tão pertinente? Por que Ele está rogando para que permaneça nos seus discípulos o amor que vem e procede do Pai? E os discípulos possam permanecer unidos entre si, nós estejamos unidos e assim possamos permanecer no Cristo? É preciso aqui fazer uma outra e última reminiscência. Quando nós vamos lá no início do livro do Gênesis, se diz que depois de Deus ter criado Adão, o homem, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou criar-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Não é que Deus esteja aqui preocupado com a solidão emocional e psicológica da parte de Adão. Porque, na verdade, eu arriscaria dizer, não é? Tudo que um homem casado quer é ficar só, com a sua garrafa de Heineken, depois vocês cobram para torcer, né? Porque eu falei o nome de uma marca, é importante. Mas ficar tranquilo, quietinho no canto dele. Não é sobre uma questão psicológica ou emocional. É porque, na verdade, algo na correspondência de um casal, de um homem para com uma mulher e ali associando seus filhos, algo nessa correspondência, nessa complementaridade, reflete aquilo que Deus é. Deus, desde toda a eternidade, é amor e, em sendo amor, não está sozinho. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nunca houve um momento na eternidade imemorial de Deus onde Ele estivesse sozinho.
ensimesmado, fechado em si. Desde toda a eternidade, Ele é aquele que ama, é o amado e é o próprio amor. Aquele que ama é o Pai, o amado é o Cristo e o amor é o próprio Espírito Santo. Portanto, se nós viemos dessa trindade, temos que refletir esta trindade e voltamos para essa trindade, é preciso que a gente o tempo todo esteja refletindo e transbordando amor, reciprocidade. Portanto, não é bom que nós estejamos sós. E isso não é só uma questão de casamento, é uma questão das nossas relações humanas. Nós não nascemos para estar ensimesmado em nossas ideias, em nossos limites, em nossas pretensões e em nossos egoísmos. Porque não é bom que estejamos sós, porque senão a gente apodrece. É preciso que a vida tenha como seu sentido e a sua exigência fundamental o amor, o encontro, a unidade na diversidade, a saída de si até o encontro com o outro. Que o Espírito Santo nos dê a graça de nós nos curarmos de nós e da nossa tendência ao autocentramento. Que nós então sejamos preenchidos por esse amor do Espírito que faz as diferenças se tornarem uma unidade. E assim, ao invés de ficar nesse lugar confortado, dizendo que o mundo está perseguindo a igreja de Jesus Cristo, ai de nós, tomemos consciência de que nós podemos estar sendo os maiores perseguidores da igreja de Jesus, na medida em que nós não somos capazes de criar unidade. Porque Jesus diz no evangelho que nós acabamos de escutar, se os discípulos dele estiverem unidos, o mundo certamente reconhecerá e se abrirá ao amor de Deus. Quem sabe, não é? O que falta para que os comunistas e os tradicionalistas e os istas se convertam é um pouco mais de amor na sua paróquia e na sua casa e na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. A nossa resposta será: